E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num problema que, olha, muita organização por aí conhece bem. Não só igrejas, viu? Com certeza. É o tal do fenômeno do balde furado. A gente se esforça, atrai gente nova, cria aquele momento de empolgação, sabe? Sim, aquela energia inicial. Exato. Mas aí, com o tempo, a gente percebe que muitas dessas pessoas, acabam saindo pela porta dos fundos. Fica aquela sensação de que o esforço se perdeu. É uma frustração enorme, né? E o material que a gente está analisando hoje, um estudo do Newton dos Santos, encara isso de frente, só que no contexto da fé cristã. E qual a proposta dele? Ele diz que a solução não é tentar encher o balde mais rápido, mas sim consertar os furos. E o nome que ele dá para essa cola, digamos, é consolidação. Consolidação. Gostei. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar essa ideia. A fonte é uma aula bem detalhada sobre como firmar a fé de quem está chegando agora. Uhum. E o autor já abre com uma imagem muito forte. Evangelizar é abrir a porta. Uhum. Consolidar é conduzir pelo caminho. Isso já muda tudo. Muda completamente. Não é só sobre o momento da entrada, né? É sobre a jornada que vem depois. Totalmente. E para mostrar que essa não é uma preocupação, nova, o texto vai na raiz do problema. Ele usa uma das histórias mais famosas de Jesus, a parábola do semeador. Ah, sim, a da semente. Essa mesma. A semente é lançada, mas, só uma parte cai em terra boa, cria raiz e dá fruto. O resto se perde. Por causa das pedras, dos espinhos. Exato, a superficialidade do solo. A consolidação, então, seria justamente o trabalho de preparar e cuidar dessa terra boa na vida de alguém. E o mais legal é como o material que a gente tem aqui junta várias visões de diferentes épocas, de diferentes tradições teológicas, que no fundo, estão dizendo a mesma coisa. Sim, e isso dá um peso enorme para o argumento, né? Mostra que não é uma ideia isolada. E quem são essas vozes? Olha, de um lado, tem teólogos mais clássicos. O texto cita John Stott, por exemplo, que basicamente dizia que a medida de uma igreja não é quantos entram no domingo, mas quantos continuam firmes na segunda. Uau! Direto ao ponto. Totalmente. Ou Jonathan Edwards, lá no século XVIII, que dizia que a prova da conversão não é um evento, mas a transformação dos nossos desejos, dos nossos afetos, como ele chamava. E isso precisa ser cultivado. E do outro lado, quem o texto traz? Do outro lado, tem uma perspectiva mais, digamos, pentecostal. Autores como Amos Yong, Roger Strongstad, eles vão dizer que não é só uma questão de aprender a doutrina certa. Tem algo mais. É experimentar uma vida no espírito. É uma dimensão mais viva que prepara a pessoa para viver a fé no mundo que é super complexo, às vezes até meio hostil, né? Entendi, mas o ponto central é o mesmo. O ponto de convergência é o mesmo. A fé precisa de um depois do sim inicial. E tudo isso leva a uma frase do texto que, olha, é um soco no estômago no bom sentido. Qual é a frase? Evangelizar alcança, consolidar preserva e forma. Uau! Essa frase é poderosa. Ela muda a métrica do sucesso, né? Totalmente. De repente, o placar do jogo não é mais uma contagem de mãos levantadas num evento. Não. Vira uma contagem de vidas transformadas ao longo do tempo. É uma mudança de paradigma. Exatamente. Deixa de ser um evento e passa a ser um processo. E é nesse processo que a gente vai mergulhar agora. Perfeito. Então, para entender como esse processo funciona, o texto nos leva para uma espécie de fotografia da primeira comunidade cristã lá em Atos, capítulo 2, para encontrar o DNA da coisa. E essa foto é bem reveladora. Sim, ela mostra que eles perseveravam em 4 práticas. E a palavra-chave, como o material aponta, é essa: perseverar. Não era algo esporádico, era o ritmo da vida deles. E qual o primeiro elemento desse ritmo? O alicerce de tudo, a palavra, o ensino dos apóstolos. A ideia, segundo o texto, é que a Escritura funciona como uma âncora. Uma âncora, boa imagem. Citando o apóstolo Paulo, ela protege a pessoa de ser levada por qualquer vento de doutrina.
O que hoje em dia, né, com tanta informação, desinformação, fake news, É mais relevante do que nunca. sem dúvida. O texto até cita uma observação do estudioso Luiz Saião. Ele diz que o desafio hoje é que as pessoas chegam com referências muito fragmentadas, sabe? Uma coxa de retalhos de ideias. Isso. Um pedaço de filosofia daqui, uma ideia de autoajuda dali. Por isso que a consolidação nesse pilar não é só entregar um livro e falar leia. O que seria, então? As ações práticas sugeridas são ensino sistemático, guias de leitura e, talvez o mais importante, ajudar a pessoa a fazer a ponte. A ponte entre o texto antigo e a vida de hoje. Certo. É ensinar a perguntar, tá, mas o que isso significa para o meu trabalho? Para minha família, para as minhas finanças, hoje? Entendi-me. Então a palavra é o alicerce, a âncora que dá estabilidade. Mas uma casa não vive só de alicerce, né? Precisa de paredes, de uma estrutura. Imagino que seja aí que entra o segundo pilar. Exatamente. O segundo pilar é a comunhão. A fé, segundo esse modelo, não foi desenhada para o modo lobo solitário. E o material usa uma metáfora que eu achei fantástica. Qual? Um novo convertido isolado é como brasa fora do braseiro. Apaga. É inevitável. Nossa, é verdade. E essa comunhão vai além de só ir ao culto no domingo, imagino. Muito além. Trazendo a visão de N.T. Wright, que o texto cita, a igreja deveria ser uma comunidade que encarna uma nova criação. O que isso quer dizer na prática? É um lugar onde a pessoa não só se sente bem-vinda, mas onde ela sente que pertence, que encontrou sua tribo, sabe? Sua família espiritual. O texto lembra que, lá em Atos, essa comunhão era radicalmente prática. As pessoas compartilhavam o que tinham, cuidavam umas das outras, comiam juntas, era uma rede de apoio real. Isso levanta uma questão moderna. E as comunidades online? Elas contam? Ou precisa do elemento físico? Pela ênfase que ele dá nesse cuidado prático, nesse partir o pão literal de Atos, a gente pode inferir uma coisa. Que seria? Que a comunidade online é um ótimo ponto de partida, um suporte, mas ela dificilmente substitui a riqueza do estar junto, do abraço, da ajuda prática, sabe? Faz sentido. E falando em partir o pão, isso já nos leva ao terceiro pilar, né? A gente tem o ensino como base, a comunidade como estrutura, mas e o motor disso tudo? É o motor, perfeito. A vida devocional. Vida devocional. Se a palavra é o mapa e a comunidade é o veículo, a vida devocional é o combustível. O texto volta para aquela foto de Atos e destaca as orações e o partir o pão que aponta para a ceia. São práticas de relacionamento com Deus. E como o texto conecta isso? Ele faz uma conexão muito forte com a dependência do Espírito Santo. O texto até descreve um trechinho da carta de Judas como um manual de consolidação em miniatura. E o que diz esse manual? Basicamente, edifiquem-se na fé, orem no Espírito Santo e conservem-se no amor de Deus. É aqui que aquelas vozes pentecostais como Orton e Stromstad se tornam centrais. Ah, sim. Para eles, orar no Espírito não é um jargão, um enfeite. É o que permite que o motor funcione. É a prática que nos mantém conectados à fonte de energia. Entende? Entendi. Então não é só sobre o que eu sei, a palavra, ou com quem eu ando, a comunhão, Não. mas também sobre como eu me conecto com Deus pessoalmente. Perfeito. E a forma como o material resume os 3 pilares é muito boa para a gente guardar. Ele usa a analogia de uma planta. Como assim? A palavra dá raízes, a comunhão dá suporte, tipo uma estaca que impede a planta de tombar, sabe? E a devoção dá profundidade, buscando água, nutrientes no solo. Uma planta precisa das 3 coisas para não ser arrancada na primeira ventania. Ok, esses pilares teóricos são muito claros, mas como isso funciona na prática? Como alguém, na vida real, ajuda a outra pessoa a construir essa estrutura? Exato. Isso nos leva da teoria para a ação. A segunda parte da análise foca exatamente nisso, no como. Certo. E a ideia central é que consolidar é pastorear.
O texto usa aquele diálogo famoso entre Jesus e Pedro, sabe, depois da ressurreição. Sei, quando ele pergunta 3 vezes, você me ama? Esse mesmo. E a cada sim do Pedro, Jesus responde: cuide das minhas ovelhas. O ponto do material é que esse cuidar não é gerenciar, não é cobrar frequência no culto, é cuidar da alma. E como se cuida da alma de alguém? É uma ideia tão grande. O texto aponta para o apóstolo Paulo como um modelo. Numa carta aos Tessalonicenses, ele descreve o cuidado dele como o de uma mãe amamentando, com ternura, proximidade e uma disposição de entregar não só a mensagem, mas a própria vida. É um cuidado bem relacional, de perto. Muito. E a ferramenta mais poderosa nesse cuidado, segundo o texto, é o exemplo. O que ele chama de discipulado encarnado. Ah, é aí que entra aquela frase super ousada do Paulo. Sede meus imitadores. Essa mesma. O que me lembra uma pergunta sua que foi bem pertinente. É que isso não coloca uma pressão absurda na pessoa que está cuidando. A ideia de me imite soa quase arrogante hoje em dia. Como o texto lida com a imperfeição de quem cuida? Ótimo ponto. O texto não fala da pressão diretamente, mas o jeito que ele desenvolve a ideia sugere que não é sobre dizer eu sou perfeito, me copie. Não. Não. Conectando com a visão do Stott, a vida do cristão é parte da mensagem. E com a do Edwards, a fé muda os hábitos. Então ser um imitador é mais sobre apontar a direção, sabe? Explica melhor. É como dizer, olha, eu não sou perfeito, mas veja como eu lido com meus erros. Veja como eu peço perdão. Veja como eu busco a Deus quando eu estou ansioso. Imite o meu processo, a minha busca, não a minha suposta perfeição. Entendi. É menos sobre ser um modelo de perfeição e mais sobre ser um guia transparente na jornada. Exatamente. Um guia que mostra o caminho. E esse guia precisa de discernimento. O texto usou outra passagem de Judas que é muito sábia. O que ela diz? Diz que alguns precisam de compaixão, de um cuidado mais gentil. Outros você precisa salvar com temor, arrebatando-os do fogo. É tipo ser um bom técnico de futebol. Como assim? Com o jogador, você precisa dar um grito para ele acordar. Com o outro, se você gritar, ele trava. Aí você tem que chegar no canto e conversar com calma. Perfeita analogia. É esse discernimento. E o texto apresenta 2 modelos que se equilibram. De um lado, Barnabé, o filho da consolação, o cara do encorajamento. Certo. Do outro, para equilibrar, o texto traz a visão de Charles Finney, um evangelista do século XIX. Ele diria que não basta conforto. O encorajamento precisa levar à obediência, à santidade. Não é só passar a mão na cabeça. De jeito nenhum. É fortalecer a pessoa para que ela viva de acordo com a nova fé. É um caminhar junto até. Como diz o texto, a fé ganhar musculatura. Gosto dessa imagem. Ganhar musculatura. É como começar a ir para a academia em janeiro, sabe? A empolgação te carrega por 2 semanas. E depois? Consolidação seria o personal trainer, o amigo que vai junto, o plano de treino, o que te faz continuar em março quando a vontade já sumiu. Exatamente essa a ideia. E se esse processo de ganhar musculatura funciona, quais são os resultados? O que acontece na prática? É a última parte da nossa análise. Certo. A sessão do "e então"? Qual o primeiro fruto de uma consolidação que deu certo? O primeiro e o mais fundamental é a perseverança. É a capacidade de continuar em pé quando a empolgação de janeiro passa. Quando chegam as dúvidas, as tentações. Exato. A pessoa não depende mais só daquele sentimento inicial, porque agora ela tem raízes. O texto volta para aquela passagem de Colossenses, enraizados e edificados nele, confirmados na fé. E isso é visto como um ato de pura força de vontade da pessoa? Ou tem algo mais? Não, e essa é a beleza da teologia por trás disso. O texto deixa claro que, em última instância, é Deus quem guarda o crente, mas ele usa meios para isso. E os meios são? Exatamente os pilares que a gente discutiu. A palavra que ancora, a comunidade que apoia e a vida devocional que alimenta. A perseverança não é mágica, ela é cultivada. Ok. Então o primeiro resultado é que a pessoa permanece. Qual é o segundo? O segundo é serviço e maturidade.
O objetivo da consolidação não é criar seguidores dependentes, eternos alunos. Certo. É formar servos maduros. A referência principal aqui é Efésios 4, que fala em aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. A pessoa consolidada começa a olhar para fora, sabe? Ela começa a se perguntar como pode contribuir. Isso. Ela descobre os dons dela e pensa, como eu posso servir? A fé dela se torna missionária, se torna prática. Evita-se, então, aquela mentalidade de consumidor da fé, que a gente vê em alguns lugares, né? A pessoa só vai para receber, não para contribuir. Exatamente. O texto argumenta que um discipulado genuíno, como defendido por Stott e outros, sempre desemboca em serviço. A fé que foi nutrida, ela inevitavelmente transborda em ação. O que nos leva, imagino, ao fruto final. Parece a consequência lógica de tudo isso. É o ciclo se completando. Multiplicação e legado. Multiplicação. Discípulos que foram bem cuidados aprendem, por sua vez, a cuidar de outros. O texto cita 2 Timóteo 2.2, que é a fórmula clássica disso. O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam capazes de também ensinar outros. Vira um efeito cascata. Um efeito cascata. Uma árvore saudável produz frutos, e dentro desses frutos tem sementes para gerar novas árvores. Isso cria uma cultura, não só um programa. Perfeito. A perspectiva do Amos Yong, citada no final, amarra tudo isso. Uma comunidade assim, consolidada, forma discípulos que conseguem ser sal e luz nos seus ambientes, no trabalho, na faculdade, Onde for. onde for. E a frase de impacto que fecha essa sessão é brutalmente honesta. Uma igreja que consolida bem não forma meros assistentes de culto. Ela forma discípulos que permanecem, servem e multiplicam. Recapitulando tudo, então, o material que a gente analisou hoje é um chamado poderoso à responsabilidade. Ele apresenta a consolidação não como um programa opcional, mas como a parte que completa a missão. É a prova do amor pastoral. Exato. E deixa um alerta que ressoa muito forte. Evangelizar sem consolidar é gerar filhos e deixá-los vulneráveis. É um processo intencional de construir raízes, suporte e profundidade. E o texto encerra com uma nota de esperança, citando o finalzinho da carta de Judas. É uma declaração de confiança no poder de Deus para aguardar as pessoas e, no fim, apresentá-las a Ele irrepreensíveis com grande alegria. É uma conclusão bem impactante. Sim, a consolidação é esse trabalho humano, cuidadoso, mas feito em parceria com essa ação divina que sustenta tudo. Com certeza. E talvez isso nos deixe com um pensamento para refletir, sabe? Extrapolando um pouco o tema religioso para um princípio mais amplo. Qual seria? O que este modelo de cuidado, de acompanhamento, de formação de raízes nos sugere sobre a transição de um momento de inspiração inicial para um compromisso duradouro em qualquer área da vida. Um projeto profissional, um relacionamento. Exato. Num projeto que a gente começa com todo gás, ou até no desenvolvimento de uma nova habilidade. Como é que a gente transforma o entusiasmo do começo numa perseverança que gera frutos de verdade?